Olá pessoal, aqui é o Gustavo, gerente do Argofatura, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como editar um relatório. O vídeo ele vai ser um pouquinho extenso, porque eu preciso apresentar para vocês alguns detalhes que envolvem um pouquinho mais de atenção, tá? Essa edição, ela serve também, ela se aplica para os casos em que vocês forem criar um relatório do zero, tá? Então, isso que eu vou passar aqui no vídeo, ele também serve nessas situações, ok? Para a gente começar, vamos tomar como exemplo aqui o relatório de perfil de utilização. Eu já fiz algumas mudanças nesse relatório, então ele está diferente, né, dos relatórios, do relatório que vocês têm à disposição aí, né, da versão original dele. E para a gente abrir esse relatório no modo de edição, a gente pode vir aqui passando o mouse em cima, vai aparecer essa opção editar modelo, ou clicando com o botão direito em editar. Tá? Deixa eu recolher esse painel para melhorar a nossa visualização aqui. E essa é a interface de edição do modelo. Tá? Então a gente chama de modelo de relatório, né? Essa estrutura por trás dos relatórios que a gente vai editar aqui. E nessa interface existem dois grandes contextos. Né? De um lado a gente tem as colunas de referência. Essas colunas elas servem justamente para agrupar os dados das colunas de dados. Na prática, o que significa isso? Se eu tenho, por exemplo, essa coluna minutos contratados, o valor dessa coluna, ou seja, a minutagem que estará sendo exibida nessa coluna, é referente a esse número. Né? Então é como se essa coluna trouxesse a minutagem total de um determinado número. Por isso que a gente chama de coluna de referência. Tá? E como que a gente faz então para editar essa coluna? A gente clica em cima dela e vai abrir para nós um formulário para editar algumas informações. Né? Então a gente pode colocar aqui o título dessa coluna, nesse caso é o número. Nós podemos escolher a medida, muito importante aqui. A medida ela representa o dado que eu quero exibir numa determinada coluna, nessa coluna que a gente está editando. Então, por exemplo, se eu quero exibir o número, né, obviamente, então a minha medida vai ser o próprio número do acesso. E eu tenho uma série de medidas que eu posso escolher aqui. Tá? Então, ele já trouxe aqui para nós a medida número do acesso. E depois, eu posso escolher o filtro. Né? Então, para essa medida número do acesso, eu tenho a possibilidade desses dois filtros aqui. O filtro contém, como o próprio nome já diz, ele vai permitir que eu digite um determinado valor, e quando eu filtrar, ele vai buscar os valores que estejam dentro daquilo, né, que eu digitei. Okay? Aí é o filtro seleção. Então ele vai ter uma caixa com várias opções para eu selecionar, e ele vai buscar então as linhas que corresponderem a essa seleção que eu fiz. Tá? Vamos deixar aqui então o filtro seleção. E eu tenho a possibilidade de escolher a cor de fundo e a cor da fonte. Né? Vamos fazer uma alteração aqui para a gente ver como é que fica. Eu confirmo aqui a alteração e olha só, ele trouxe aqui para mim uma pré-visualização. Tá? Vamos abrir de novo aqui e vamos voltar para a cor anterior. Okay? Do lado de cá, a gente tem uma subdivisão. Né? Então eu tenho dois tipos de elementos aqui que eu posso trabalhar. Eu tenho o grupo, que é essa parte que está escrita aqui, ligações locais. E eu tenho esses itens aqui que representam a coluna de dados em si. Tá? O grupo, a função dele é bastante visual. Então ele tem o objetivo de organizar e categorizar as suas colunas lá no relatório. Né? Isso ele não tem nenhuma outro tipo de lógica associada, mas ele tem um detalhe importante. Tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para editar esse cara. A gente abre aqui, da mesma forma, a gente tem um formulário onde a gente coloca o título desse grupo e as cores de fundo e cor da letra. Tá? E o detalhe interessante, ele tem uma aba de totalização. Nessa aba a gente percebe que, nesse caso aqui,
nós temos duas medidas, né? Então, está aparecendo aqui para nós os minutos e a medida valor. Mas não sou eu, né, que seleciono quais são as medidas que estarão relacionadas nessa lista. O próprio grupo, ele automaticamente recupera essa informação de acordo com as colunas que são inseridas dentro desse grupo, né? Então ele identifica que, por exemplo, das 3 colunas que eu tenho dentro do grupo, eu tenho 2 que usam como medida os minutos e uma terceira coluna que usa como medida o valor. Bom, então eu tenho 2 medidas aqui associadas, né? E ele identifica isso e relaciona nessa lista aqui para mim. A partir desse momento, o que eu faço? Eu só escolho o que eu quero exibir, se eu quiser exibir alguma totalização, né? Então a totalização, na prática, ela vai funcionar como uma extensão do grupo, né? No relatório, depois a gente vai visualizar isso na prática. Se eu selecionar aqui, por exemplo, minutos, ele vai aparecer como se fosse uma coluna nova, né, nos relatórios, trazendo a totalização dos minutos, né, que serão, nesse caso aqui, vai ser a somatória dos minutos contratados e os minutos excedentes, né, que são as duas colunas que usam essa mesma medida. Então, eu vou deixar aqui marcado só os minutos, tá? Ok. E a coluna, como é que funciona? Muito similar, né? Temos um formulário onde a gente edita o título dessa coluna, nesse caso que são os minutos contratados, a medida. Bom, se eu quero exibir os minutos contratados, obviamente eu vou selecionar como medida os próprios minutos, tá? O filtro, eu tenho contém e esse filtro de intervalo, que significa entre um valor e outro, e as cores, tá? Detalhe aqui para a segunda aba de condições. Essas condições elas são muito importantes na hora de você editar o teu relatório. Justamente porque se eu deixar esses minutos soltos, né, sem nenhum contexto, ele vai mostrar qualquer tipo de minuto para mim, seja minuto local, internacional, nacional, não importa, né? Eu estou deixando essa coluna livre de contexto. Então eu preciso criar condições, eu preciso contextualizar esses minutos. Eu estou falando de que tipo de minutos? Isso depende muito do que eu realmente quero exibir. Então eu vou mostrar para vocês aqui do zero, eu vou remover essa condição aqui. Ok, então agora essa minha coluna é como se ela não tivesse nenhum contexto. Se eu executar agora esse relatório, ele vai trazer qualquer tipo de minuto, mas não é isso que a gente quer. Nesse caso, nós queremos os minutos locais e os que forem contratados. Como é que a gente faz para condicionar isso? Então, a gente vem criar condição e nessa criação, nesse processo de condição, ele me traz aqui nessa interface uma série de sessões em que eu vou afunilando aquilo que eu quero, né, para realmente trazer o valor que eu quero exibir na minha coluna. Começando pela categoria. Bom, se eu quero minutos locais e contratados, então isso significa que eu vou descartar descontos, cobranças gerais e contratações. O que eu quero realmente é um consumo. Então eu seleciono aqui consumo. Ele já desabilita para mim algumas seções que envolvem descontos, cobranças gerais e contratações, que eu não desejo, né, trabalhar nesse momento. E seguindo a ordem, a sequência, eu vou para o tipo de serviço. Tá, se eu estou falando de minutos, então eu estou falando de voz. Então o tipo do meu serviço é voz. Agora a modalidade. São minutos locais? São. Então tem várias opções aqui, dentre elas eu vou selecionar local. Detalhe, um ponto de atenção é que eu tenho outras modalidades de ligações locais, né? Que são as ligações em deslocamento e ligações a cobrar. Essas ligações nas faturas, elas aparecem como ligações recebidas, né? Então, varia muito do que eu realmente quero exibir nessa coluna. Eu desejo contabilizar esses minutos aqui também, ou só os realizados, né? Nesse exemplo, vamos deixar só as ligações realizadas, né? Então, a gente deixa só o local aqui. Seguindo a sequência, eu tenho o VC. Obviamente, não vai ser nem VC2 nem VC3, então vai ser o VC1, ligações locais.
eu quero só as ligações realizadas, porque as recebidas não me importa nesse momento. Grupo. Então, eu não estou interessado em condicionar o grupo. Para mim, tanto faz se é intragrupo, intrarrede ou outras operadoras. Então, eu deixo essa condição livre. Né? Da mesma forma, o terminal. Não importa se eu liguei para fixo, móvel ou rádio. Nesse exemplo, eu quero todas as ligações locais. O CSP eu poderia selecionar também, mas não faz sentido numa ligação local. A operadora também não me importa essa condição de para qual operadora eu liguei. Tá? E o valor é interessante, é importante, porque eu quero os minutos contratados. Isso significa que o valor dessa ligação obrigatoriamente tem que ter sido igual a zero. Né? Se for maior que zero, é um consumo excedente. Não é esse o objetivo dessa condição. Finalizei a condição e eu fecho. Muito bem, e aqui eu tenho um resumo. Né? Então eu quero os consumos de voz local VC1 realizados com um valor igual a zero. Okay? Confirmo a alteração e salvo o modelo. Tem que lembrar sempre de salvar esse modelo. Se eu fechar sem salvar, ele não vai aplicar essas alterações que eu fiz. Tá? Muito bem. Então, como ficaria o nosso relatório depois dessas alterações? A gente vem aqui e abre o relatório de perfil de utilização. Olha só. Então, ele fica simples assim. Lembra das totalizações que eu comentei? Ó, ela aparece dessa forma aqui. Ó. É o total de minutos. Então, ele soma os minutos contratados e os minutos excedentes. Tudo bem. Se eu quiser adicionar a totalização de valor, eu volto aqui para o modelo, abro aqui o grupo, venho na aba de totalizações e seleciono a totalização de valor, confirmo a alteração e vou salvar o modelo. Volto para o relatório de perfil de utilização e está lá. Ó, agora, um total em minutos e o total de valor. É bem tranquilo. Bom, e se eu quiser adicionar mais uma coluna de referência? Não tem problema. A gente vem aqui no perfil de utilização, no modelo dele, adicionamos uma nova referência. Vamos dar um nome aqui. O que é interessante para nós? Eu quero exibir o grupo. Se for intragrupo, intrarrede. Então eu preciso da medida grupo. Vamos lá. Aqui. O filtro eu vou deixar como seleção. A cor de fundo eu vou manter a mesma. E confirmo a alteração. Salvo o modelo. Ok? E volto para o relatório de perfil de utilização. Olha lá. Então agora ele exibe também o grupo para que eu possa trabalhar um outro nível de referência. Tá? Aí eu posso abrir, por exemplo, dentro do número 5891, quais foram os grupos trabalhados. Então isso significa na prática que 25 minutos das ligações locais foi intra-rede e 3,8 minutos foi para outras operadoras. Tá? No total aqui de 28,8 do número com final 5891. Muito bem? E pessoal, não tem segredo. Tá? Por exemplo, outra situação interessante é que eu posso trabalhar o posicionamento dessas informações. Então, se eu quiser tirar o valor excedente, eu tirei do grupo, ele já não está mais dentro do grupo. Ele está no mesmo nível do meu grupo. Né? Tanto é que se eu entro nesse grupo agora e vou nas totalizações, ó, o valor ele já não está mais aqui. Tá? Porque eu tirei o valor, coloquei para fora do grupo. E eu posso jogar o grupo para depois do valor. Tá? Então, se eu salvar esse modelo, eu volto aqui para o relatório e a gente tem então essa coluna fora de contexto, fora do grupo. E o grupo ele está nesse contexto aqui. Tá? Então isso traz bastante flexibilidade para eu poder colocar a minha metodologia de trabalho, né, dentro do relatório. Ok? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham aproveitado essas informações para que vocês consigam aí fazer a edição
dos modelos dos relatórios de vocês, tá? Agradeço por terem assistido o vídeo e fiquem ligados que a gente vai trazer cada vez mais novidades aí para vocês, ok? Então, até a próxima!